Então, vamos trabalhar mais um vídeo da série A Verdade do Sucesso. Sempre na busca de facilitar o sucesso e de conseguir o grande sucesso. Este livro, A Psicologia do Líder, do acadêmico professor Antônio Meneghetti, ele traz os 7 pontos do empreendedor. Os 7 pontos determinantes, fundamentais para o sucesso de um grande empreendedor, de um grande empresário, de um grande líder. Eu vou pegar 2 pontos, os 2 pontos iniciais, e comentar um pouco em cima desses pontos. Obviamente, tudo que eu trato em todo o meu trabalho não são opiniões minhas e não são invenções minhas. Eu sou uma pessoa que estudo, e estudo muito, então eu procuro traduzir aquilo que é uma compreensão de um conteúdo, trazê-lo para um modo mais prático, mais simples, mas não são opiniões minhas e nem invenções minhas, certo? Então, o primeiro ponto, o primeiro item dos 7 pontos do empreendedor, que eu vou tocar 2, é levar em conta o potencial natural que nós temos. O potencial natural que nós temos é uma realidade de potência, de força, de natureza, íntima, verdadeira, pura, limpa. Todos os seres humanos têm um potencial natural, uma ordem natural. Quem mais um copo maior, quem um copo menor, quem um bem pequenininho, quem um enorme, mas todos nós somos portadores deste potencial, desta natureza, desta vida que pulsa dentro e que quer uma estrada. Portanto, a primeira grande carta do jogo do sucesso é que nós teríamos que ter realmente em mãos o nosso potencial, a nossa essência, o nosso modo, a nossa intimidade, o nosso estilo. Um estilo natural, lapidado pela educação, lapidado pela cultura, mas manter vivo o estilo natural, o instinto natural, a realidade vital da qual eu sou portador. Portanto, este potencial natural que nós estamos falando aqui, ele não pode ser bloqueado, ou não poderia ser bloqueado, e não poderia ser desviado, porque tanto o bloqueio quanto o desvio, ele corta enormemente a possibilidade do sucesso, da grande caminhada e dos grandes resultados. Por exemplo, a natureza está propensa a um horizonte, ao crescimento, a ser uma árvore frondosa. E quando existe o bloqueio, imaginem vocês bloqueando uma árvore ou bloqueando um animal. Quando existe o bloqueio, a força não pode passar, não pode fazer estrada, não pode edificar coisas. A força é bloqueada e a nossa educação, em grande parte, para todos, é um fenômeno universal, bloqueou muito o nosso potencial. Portanto, a formação que precisa ser feita entre tantos ângulos de formação para um empresário, um líder, um empreendedor, é realmente desbloquear, dar passagem a esse potencial que ele é natural. Certo? E o segundo ponto, se o potencial é bloqueado, ele é desviado. Nós não matamos um potencial, nós não anulamos um potencial. O potencial, ao invés de canalizar-se na direção certa, na construção de bens que resolvem a minha vida, na construção de elementos que dão satisfação, que dão sanidade, que dão prazer, esse potencial bloqueado, ele acaba sendo desviado por muitas outras rotas que não acrescem, não dão aquilo que nós precisamos e aquilo que nós buscamos. Portanto, o primeiro item, o primeiro passo do grande empreendedor e do grande sucesso é realmente tomar em mãos, vivenciar, sentir e aplicar o nosso potencial natural. Essa já não é uma tarefa fácil. Os cursos de formação avançados, cada vez mais, eles estão colocando ou chegando perto de tratar essa questão, onde cada líder, cada comandante deve estar limpo, transparente e com a sua força própria nas mãos. O segundo ponto, em cima deste aspecto dos 7 pontos, é que nós temos que ter uma evolução técnica, racional, que ela seja conforme o potencial natural. Tomemos um exemplo. Uma pessoa nasce com um grande dom para o canto, ou para a música. O dom natural é o primeiro ponto, é o potencial natural.
Nós temos um dom, nós temos uma vocação. Agora, para ter o sucesso garantido e continuado em crescimento, eu preciso fazer uma especialização técnica, racional, muito aguda, muito profunda, onde eu aprendo todos os fatores, todos os nuances que diz respeito ao canto, por exemplo. Tudo sobre o canto, o exercício, a cultura, o histórico. Então, eu devo realmente fazer uma evolução técnica, racional, em correspondência ao potencial, à vocação que eu tenho. E esse é um assunto muito sério. Então, vejam uma questão. Muitas pessoas, e é normal isso aqui, não encontram qual é a própria vocação, qual é que é o próprio dom que nós temos, que a pessoa tem, e, portanto, pode dar tiro para tudo quanto é lado. Você faz cursos de muitos modos, e de muito jeito, e de muitas técnicas, e de muitas coisas. Não é que sejam perdidos. O fato é que, na medida em que eu não faço o preparo técnico racional para aplicar, fazer evoluir aquele potencial que eu tenho, para exercitar aquele dom que eu tenho, é uma desvantagem, é uma defasagem e é uma perda de sucesso. Então, esse é um atalho extremamente importante. Eu posso fazer muitos cursos, posso ter muita cultura, mas eu não posso jamais abrir mão e descuidar-me daquilo que é o preparo técnico, racional, de todas as ferramentas que são necessárias para que eu dê vazão, para que eu dê estrada àquilo que é o meu core business, a minha vocação, ou o dom que eu tenho, certo? Não se pode, ou não se poderia, abrir mão, prescindir disso, porque significa realmente perda, desvantagem. E tudo quanto são fatores limitantes que nós conhecemos, certo? Então, neste caso, se nós aplicarmos ao mundo da empresa, qual é que é a tua vocação? Qual é que é o teu dom? Por exemplo, tem pessoas que têm o dom de administrar. Então, não é importante qual é a empresa que ele toca, se é uma ou se é 10. O dom dele é administrar. Então, ele precisa realmente ser um artista na administração. Assim, um arquiteto, assim, uma pessoa que trabalha com tecidos, com seda, qualquer ramo. Então, essa preparação técnica, racional, em correspondência, em ISO com a nossa essência, com o nosso dom preferencial ou fundamental, ela deve ser realmente a tal ponto que quando eu falo do assunto, quando eu discurso sobre o meu métier, eu conquisto, eu cativo, eu encanto a pessoa, certo? Posso ter cultura de todos os fatores extra, mas neste ponto, quando eu falo, quando eu me expresso e quando eu ofereço um serviço, eu não posso não encher os olhos da pessoa, não encantar a pessoa. E se nós juntarmos essas duas pontas, o dom que eu tenho e a capacidade de dar técnica, evolução prática e verbalização deste dom, não existe sucesso, não existe limite que nos segure, certo? Então, esses dois pontos eu deixo como recado, deixo como mensagem, e para quem se interessar um dia, busque o livro A Psicologia do Líder, este aqui está em italiano, e vamos ver os outros 5 pontos que são de extrema importância. Valeu, gente, um grande abraço e sucesso!